Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, diversas profissões que atuam na cidade de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte, assim como leitores e também da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a nossa região, o nosso muito obrigado, o nosso forte abraço por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara Mossoró e na grade da TCM Telecom, todos os sábados às 19 horas, com esse nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. Este programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, e a ACJUS é movido pelo sonho da interação das diversas academias e escritores. Hoje, o nosso convidado para essa edição é Dr. Paulo Eduardo Fernandes de Negreiro, que cursou o primário e o ginasial no Colégio Diocesano Santa Luzia, concluiu o segundo grau no Colégio Santo Antônio Mariano Zacarias, no Rio de Janeiro. Graduou-se em Medicina pela Faculdade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Pós-graduação em Dermatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outra pós-graduação em Medicina do Trabalho na Universidade Gama Filho. É membro da Sociedade de Dermatologia. O médico Paulo Negreiros, como ficou mais conhecido, segue os passos do seu saudoso pai e ingressou no mundo literário com o lançamento do livro que resgata a produção literária do jornalista potiguar. Dr. Paulo Negreiro é profissional respeitado no ramo da medicina, onde atua há 47 anos. Paulo Negreiro busca agora um novo caminho. Ele entrou e assumiu em 25 de janeiro de 2011 a cadeira de número 27 da Academia Mossoroense de Letras, AMOL, espaço que foi ocupado por seu pai. Paulo foi o primeiro dermatologista a exercer essa especialidade na cidade de Mossoró. E para nosso próximo passo, nós vamos agora ouvir o hino oficial da ACJUS, letra e composição de Tony Moraes, arranjo de Gideon Lima, nas vozes de Welma Menezes no soprano, Paulo Fernandes no barítono, Dani Melo no contralto, Marcos Lima no tenor. E após o hino oficial da academia, nós temos um vídeo de Wanda Jacinto saudando a chegada de Dr. Paulo à TV. Ouçamos os dois vídeos. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afina iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e
sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Olá, Ricardo Alfredo. Olá, telespectadores da TV Câmara e do programa Memória Acadêmica Trajetórias. É sempre motivo de alegria participar desse programa. Hoje, em especial, o nosso convidado é o querido amigo e confrade Dr. Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros. Ele que, dentre tantos predicados, é um dermatologista renomado e ocupa também a cadeira de número 27 da Academia Moçoroense de Letras, AMOL, cuja contribuição literária é sempre muito pertinente ao crescimento coletivo. Com certeza, acompanhar a sua trajetória de vida, entremeada de bons exemplos, competência e muita sabedoria, será como um bálsamo para os nossos ouvidos. Bem-vindo ao nosso espaço, Dr. Paulo. Vocês viram aí 2 vídeos, foi o hino oficial da Academia Moçoroense de Letras, a ACJUS, em vozes belíssimas, que está de parabéns o nosso conjunto ou grupo Encanto, sempre trazendo belas canções. E o hino da ACJUS, ele é muito bonito. A letra de Tony Moraes é uma belíssima letra, bem colocada e bem posta. Depois dele, nós vimos também um outro videozinho aqui, já agradeço a Wanda Jacinto, que nos mandou uma saudação para o nosso convidado, Dr. Paulo. Wanda, muito obrigado por sua participação conosco. Bom, como eu disse a vocês, o nosso convidado hoje é Dr. Paulo, médico, dermatologista. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a sua família, sua área de atuação, assim também como a área cultural. Dr. Paulo é imortal da Academia Moçoroense de Letras, AMOL. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos o senhor tirar um pouquinho do seu tempo para conversar com o nosso público que sempre está ativo, nos perguntando, mandando e-mail. E quando eu encontro
depois das entrevistas que saem no sábado, às 19 horas aqui no canal da TV Câmara, na grade da TCM, dificilmente que eu trabalho 3 expedientes. Mas quando eu encontro as pessoas, que eu tenho que ir ao supermercado às vezes, eu encontro as pessoas aí, elas fazem comentários engraçados. E eu encontrei um senhor, o nome dele é Calixto, um senhor já de idade. Encontrei o senhor Calixto, aí Calixto me disse assim, você é Ricardo? Eu disse, sou eu. Eu leio você no jornal, eu vejo você no rádio e na TV. Eu gosto de suas conversas. Imagine, eu gosto das suas conversas. Um senhor de idade. Seu Calixto, obrigado por sua atenção. Estava com sua filha, o seu genro e o seu neto. Obrigado por sua atenção ali naquele supermercado. Eu fiquei muito feliz o senhor ter ido lá, sair da sua fila, ir lá da minha fila, perguntar meu nome, certo? Interagir. Fiquei muito emocionado com suas palavras. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Paulo. Agradeço a lembrança do nosso nome e espero não decepcionar o seu público. De forma alguma, nós sabemos que o senhor é um intelectual, uma capacidade dessa cidade. Tanto o senhor como o seu pai fizeram história na cidade de Mossoró. Seu pai foi um homem ativo na cultura moçoroense, andei lendo sobre ele, um homem profundamente ativo na cultura moçoroense, ajudou a Vantan Rosado. A Vantan, o nome da cultura de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte, ajudou Vantan a criar bibliotecas, ajudou Vantan a criar museu, a própria AMOL, Academia Moçoroense de Letras, seu pai ajudou na atuação. Doutor Paulo, aqui a gente costuma começar a falar da infância da pessoa, porque nós temos aluno que assiste o programa de todos os níveis, de 6º a 9º ano, de 1º a 3º ano, alunos do nível superior, professores do fundamental, do ensino médio, professores de nível superior. Nós temos aqui uma gama de pessoas, e às vezes eu fico procurando tentar lembrar o nome que eles me falam, né? Que assistem nosso programa. Nos fale um pouquinho, doutor Paulo, da sua infância e da sua trajetória educacional em Mossoró. Em uma breve pincelada, Ricardo, eu nasci ali, vizinha à catedral. E vizinha à casa dos meus pais, tinha uma professora Alcinda Falcão. Aos 3 anos de idade eu já lia. Aos 3 anos. Eu já fui aprendendo a falar e aprendendo a ler, porque toda tarde, a cidade muito pequena, muito restrita, eu ia para a casa da vizinha e ela era professora de primário naquela época e aprendi logo as primeiras letras ali. Parti dali para Dona Elza, na escola Jesus Maria e José, na rua Coronel Gugel. E depois para Dona Maria Gugel, prima, tia do nosso amigo, querido deputado Laír Rosado, nosso colega. E de lá parti para o Diocesano, de Dona Conceição e Dona Joaninha como professoras. Fiz o ginasial lá, ainda o 1º ano científico, e depois fui para o Rio de Janeiro, a convite da família, eu e meu irmão Armando, fazermos a conclusão do científico. E já com um norte, já pensando em fazer a faculdade de medicina. Que coisa boa. Me diga uma coisa, assim, toda a infância, pelo menos a minha, eu tenho 40 e bota e força, ela é marcada por algo. O senhor lembra algo que marcou sua infância aqui em Mossoró? Eu era um menino um pouco, digamos assim, traquinas, né? Eu não era muito quieto, nem eu, nem meus irmãos também. Nós não éramos arruaceiros, mas a gente tinha uma vida muito ativa. E uma vez meu pai viajou a Recife e eu fiquei em casa com mamãe, então ele disse, não ande na bicicleta. Eu fui andar na bicicleta e quebrei o pé. Caí da bicicleta e fraturei o pé. Marcou mesmo. Marcou mesmo ele, não desobedeça. É verdade. É bom saber disso, é bom o senhor trazer essa lembrança, porque eu vejo assim. Eu tenho o meu lado, apesar de receber muitas críticas, né? Porque
o lado religioso hoje, você que o senhor é do mundo científico como eu sou, as pessoas dizem, mas você, pai, chega o último instante de estudo e ainda acredita em Deus? Eu acredito. Eu lamento pelos amigos que não acreditam. Eu fui coroinha, acredito. eu fui Foi coroinha. Às 4 da manhã, eu estava lá no colégio, o Colégio das Freiras, ali na Augusto Severo, ajudando missa. A missa começava às 5 horas, mas 4 horas eu já me levantava, eu até dormia na casa do meu avô Solon, onde hoje são as Havaianas, aqui em Mossoró. Eu dormia lá, quando dava 4 horas da manhã, minha avó me acordava, tomava um banho frio e ia ajudar a missa dois padres holandeses, Padre Paulo e Padre Pedro. Rapaz, que coisa boa. Isso é um... Aí isso durou 1 ano ou 2 anos. Aí depois meu avô fica viúvo, meu avô Solon, ou Manel Negreiros, ficou viúvo, aí eu passei a dormir com ele. 4 da manhã, já acordar para fazer yoga. Yoga. Aí a gente fazia yoga das 4 da manhã até as 6 da manhã. Isso já me deu um autocontrole muito grande em certas situações na vida, que ainda hoje eu utilizo. A yoga. Muito importante, é verdade. Eu tenho uns colegas que fazem, diz que ajuda a acalmar a alma. O termo que me disseram foi E aos isso. 13 anos aconteceu outra coisa importante comigo, 12 para 13 anos, muito importante. Meu pai tinha uma amizade com muitos médicos aqui em Mossoró. E um deles, doutor José Sueldo Câmara, ele me ensinou os movimentos do jogo do xadrez. Ah, eu gosto. O primeiro movimento do xadrez eu comecei a ter, tinha meus 12, 13 anos de idade. Eu também. E de lá para cá eu venho, mas meu rafting não chega a 1000, não chega a 1000. Quando eu vejo de Magnus Carlsen em 2950, eu fico impressionado como é que se chega a um desempenho em xadrez desse. Aos 13 anos eu me iniciei no xadrez. Comecei também a jogar xadrez muito cedo. Hoje, eu, assim, diferente do senhor, pela falta de tempo, é grande verdade, eu jogo no meu notebook. Ou no meu celular quando eu tenho tempo. Eu tenho vários sites aí que eu jogo todo dia. Eu jogo todo dia e... Eu gosto de xadrez. Umas 15 a 20 partidas com pessoas no mundo todo. É bom que a gente aprende muito, abre a mente, desenvolve. Agora me diga uma coisa, o senhor estudou lá no Diocesano. Padre Sátaro foi seu professor, meu amigo e irmão Padre Sátaro. Nós tínhamos naquela época uma pleiade. Não era de professores, não, eram de cidadãos que poderiam estar ensinando em Harvard, na Universidade de Munique, que era o Padre Sátaro, o Padre Alci, o Padre Edson, o Padre Zé Nogueira. Vi a biografia deles todos já. Dom José Freire de Oliveira Neto foi meu professor. Uma capacidade. Dona Luísa Leão foi minha professora, entendeu? Eu tive os melhores professores que já passaram por Mossoró. Esse pessoal que eles moravam no seminário, esses professores, o Padre Sato morava lá no Diocesano, eles tinham uma dedicação. E outra coisa, por exemplo, faltava um professor de história. Chama Padre Alci. Padre Alci dava aula melhor do que o professor de história. Faltou o professor de português. Padre Sato dava aula de português melhor do que o professor de português. Padre, o senhor podia dar as aulas para a gente aqui. O senhor podia ficar. Só os padres levavam aquele colégio. Daí o nome, Colégio dos Padres. Excelentes professores. Era a nata do ensino do Rio Grande do Norte. Todas as pessoas que eu conversei já, que estudou lá no Diocesano, todos eles, pessoal um pouco, assim, que hoje exerce função, foi desembargador, outros já foram juízes, se aposentados, eles sempre dizem que o Diocesano tinha uma capacidade, e tem ainda hoje, mas antigamente aqueles padres, eles eram didaticamente perfeitos. Quando nós saímos do Diocesano, que eu vou para o Rio de Janeiro, lá eu vou para uma ordem dominicana, né? Então, a ordem do Santo Antônio Maria Zacarias. O reitor do Zacarias, 7 horas da manhã, ele estava no portão do colégio. Quando dava 7h05, ele fechava o portão.
Passava o cadeado. Existia regras, né? Entrou, entrou. Não entrou, fica do lado de fora, não entrava, não. O mundo de hoje, ele é muito liberal. A grande verdade é essa. O mundo de hoje é muito liberal. Não tem mais regra para quase nada. Então, por isso, os meninos estão se perdendo na estrada. Nós perdemos as regras educacionais, porque lá atrás nós perdemos as regras familiares. Pai, mãe, a própria religião se perdeu na estrada. Tem algo que eu guardo no meu coração, todos sabem, eu escrevo sobre teologia também, não sobre várias outras áreas, mas teologia especialmente, eu escrevo sobre isso, tem um livro lançado, e é interessante que eu vou dizer uma coisa que às vezes surgem algumas críticas, porque normalmente a pessoa imagina que quem estudou muito é a pessoa que se torna ateu, é o contrário. Quem estuda muito começa a entender que existe um design, uma mente inteligente por trás do design da formação do universo, do mundo, de um modo geral. Obedecer papai e mamãe é princípio, pelo menos para mim. O filho que obedece pai e mãe normalmente vence na vida. É natural. Baseado nessa minha teoria, que não é minha, é uma teoria bíblica, né? Obedecer papai e mamãe vai ser motivo de bênção e de cuidado especial de Deus. Está lá nos 10 mandamentos. Eu não posso mudar, gente. Está lá e eu acredito. E baseado nisso, eu vou pedir para a gente colocar um vídeo. O vídeo é homenagem à família, que é o nosso maior tesouro. Vamos assistir esse vídeo, já que a gente está falando em família. Certo. Bom, gente, vocês viram aí, ó, o vídeo família, interessantíssimo. Veja, você que está sentado em casa aí, está assistindo, chama teu filho para assistir perto de você. Chama tua esposa, senta os 3 juntos, ou 4, ou 10, quando você quiser. Veja esse vídeo pequeno, vídeo de máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, traz os conceitos sobre família. Bom, gente, vou fazer uma perguntinha aqui a doutor Paulo, para a gente encerrar esse bloco e voltar no segundo. Doutor Paulo, me fale uma coisa. Como foi essa sua chegada assim, no Rio de Janeiro? Como foi que o motivo que levou o senhor a deixar Mossoró, uma terra que também é muito quente, por isso que eu digo que é a bela e quente Mossoró, e ir ao Rio de Janeiro? Pronto. Meu irmão, Armando, teve um problema renal muito grave e teve que se deslocar ao Rio de Janeiro para pegar uma medicina mais acurada. E lá ele recebeu um convite de uma prima legítima do meu pai para morar na casa dela. Quando com 2, 3 meses, vem outra prima de meu pai aqui. Aí me convida para ir ao Rio de Janeiro também morar na casa dela. Entendeu? Entendi. A amizade, a aproximação familiar era muito grande, uma família muito unida. Grande e unida. E nós fomos, né? Meu irmão foi cirurgiado, depois aí fomos matriculados no Santo Antônio Maria Zacarias e fizemos universidade depois, pós-graduação. E em seguida foram outros irmãos meus. Somos 4 irmãos, éramos 5. Morreu um muito cedo e os outros 4 fomos todos educados, concluímos o 3º grau no Rio e todos 4 com pós-graduação. No Rio de Janeiro. E minha irmã é formada em assistente social. Ela é uma pessoa maravilhosa, entendeu? E faz parte, junto com minha mãe, que está com 92 anos, faz parte desse clã familiar. Que é uma mistura de família de Fernandes, Gurjão, Negreiros, Queiroz, Sá, entendeu? É grande, né? É grande, o negócio é grande. É verdade. Aí nós estamos agora, já está pronto para lançar daqui para outubro um livro sobre Rafael Fernandes Gurjão, um dos patriarcas da família Fernandes e da família Gurjão, que resgata também o nome da empresa que foi criada por nossa família, Tertuliano Fernandes, que era a proprietária de todas essas salinas aqui do Rio Mossoró, que é ao redor do Rio Mossoró. Então, Rafael Fernandes Gurjão, que foi governador do estado,
é o patrono da cadeira 27, que teve como primeiro ocupante meu pai. Morre meu pai, Antônio Rosado se candidata, mas não assume. Morre Antônio Rosado, aí eu vou a Elderonildo e sugiro o meu nome e sou aceito pela academia e entrei na academia. Que coisa boa. A gente vai comentar sobre isso um pouquinho. Bom, gente, nós vamos dar uma paradinha. Você vai tomar um pouquinho de água, retorna para a gente continuar com o nosso bom papo com o nosso entrevistado, Dr. Paulo. 1 minuto só, a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Oi, gente, estamos de volta com o nosso programa Memória Acadêmica Trajetória. É você que ligou sua TV agora. Nosso convidado de hoje para esse bom papo é o Dr. Paulo, que é médico, dermatologista, escritor, imortal da Academia Mossoroense de Letras. Vamos iniciar o nosso segunda parte, como você queira chamar, ou segundo bloco, com a história da sua vida. É um videozinho de 1 ou 2 minutos. Vejamos. Um dia, o filho vai até o pai e pergunta: Pai, qual é o valor da minha vida? O pai lhe entrega uma pedra e diz: Filho, se você quer saber o valor da sua vida, pegue essa pedra e vá até o mercado. Se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra e levante 2 dedos. O menino faz conforme o pai diz e vai até o mercado. Ele caminha por lá e, de repente, uma senhora idosa se aproxima e pergunta: Quanto custa essa pedra? O menino não diz nada, apenas levanta 2 dedos. A mulher diz: $2 eu levo. O filho fica surpreso e corre de volta ao pai, dizendo: Pai, havia uma senhora no mercado que queria me dar $2 pela pedra. O pai responde: Filho, o próximo lugar para onde quero que você vá é o museu. Se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra e levante 2 dedos. O filho pega a pedra e vai ao museu. Depois de cerca de 20 minutos, um homem de meia idade de terno se aproxima do menino e pergunta: Senhor, quanto custa essa pedra? O menino não diz nada e levanta 2 dedos. O homem diz: $200 eu levo. O menino fica surpreso e corre para casa para contar ao pai: Pai, um homem no museu queria comprar a pedra por $200. O pai responde: Está bem, filho. O último lugar para onde quero que você vá com a pedra é uma loja de pedras preciosas. Entre com a pedra e, se alguém perguntar o preço, não diga uma palavra. Apenas levante 2 dedos. O filho corre para a loja de pedras preciosas. Ao entrar, ele se depara com um homem idoso no balcão. Assim que o homem idoso vê a pedra, ele pula e grita: Oh, meu Deus, você tem a pedra que eu procurei a vida toda. O que você quer por ela? Quanto custa? O menino não diz nada, apenas levanta 2 dedos. O homem idoso diz: $200 mil eu levo. O menino não consegue acreditar, ele pula de alegria e corre até seu pai. Pai, o homem na loja de pedras preciosas queria me dar $200 mil pela pedra. O pai diz: Você vê, meu filho, agora você entende o valor da sua vida. A vida é sobre onde você se coloca. Você pode decidir se quer ser uma pedra de $2 ou uma pedra de $200 mil. Existem pessoas que te amam e para quem você é tudo, e há pessoas que apenas te usam como uma mercadoria.
Para elas você não terá valor algum. Então, meu filho, cabe a você decidir o valor da sua vida. Obrigado por assistir. Seja abençoado. Bem, gente, você viu aí? É interessante esse pequeno vídeo. Ele vai traduzindo aquilo que eu estou conversando com o Dr. Paulo, que é a história que a gente conta de nossa vida. Não esqueça, quem escreve a sua história é você. Quem faz as opções de vida é você. Não há nenhuma barreira, nenhum obstáculo que você não possa vencer. Então, se você tiver fé em Deus, obedecer papai e mamãe, os obstáculos se tornam nada. Veja o que você tem chamado de dom de vida e utilize bem. Temos um exemplo aqui, Dr. Paulo conosco, que é o nosso convidado, exemplo de vida, exemplo de escritor, exemplo de bom pai, exemplo de bom esposo, exemplo de um dos melhores médicos da cidade de Mossoró, escritor imortal da Academia Mossoroense de Letras. Nos fala um pouquinho sobre seu pai. A gente conhece a história dele. Eu quero ouvir de quem acompanhou ele. Nos fala um pouquinho dele. E o senhor seguiu os passos dele. Meu pai, e é por causa da minha mãe, né, também, meu pai, além de pai, era amigo. Meu pai era amigo. Era orientador, ele corrigia, ele impunha a vontade dele para mim, entendeu? E eu obedecia e sempre me dei bem. Sempre me dei bem, numa boa, tranquilo. Tivemos raros atritos na vida, raríssimos. Foi um grande amigo que eu tive. Que coisa boa. Grande um amigo. exemplo de vida, né? Meu pai foi um grande amigo. E também uma pessoa que quer falar sobre o senhor. É o seu amigo Silvério Soares. Vamos ver um videozinho do amigo do nosso convidado, nosso confrade imortal, Silvério Soares. Olá, queridos amigos e irmãos mossoroenses. Quero falar aqui sobre meu querido amigo de infância, Paulo Negreiros, cuja história está sendo agora lembrada pela sua grande importância cultural, médica e como cidadão mossoroense. Paulo Negreiros, a história de Paulo Negreiros é muito próxima da minha. A gente se conhece desde a infância lá em Mossoró. Aí em Mossoró, lá em Tibau, nossas mães botavam a gente para tomar banho na praia. E depois a gente, no Colégio dos Padres, Colégio Diocesano de Santa Luzia, ficamos vários anos cursando o ginásio e o primário, parte do primário. Depois fomos para o Rio de Janeiro fazer o vestibular para medicina, ele e seu irmão Armando Negreiros. Eu fazendo vestibular para medicina e meu irmão Zé Valve para a engenharia. Ficamos lá um tempão e todas as brincadeiras que a gente tinha em Mossoró, a gente levou o nosso sentimento moçorense para o Rio de Janeiro. E ficamos juntos lá em Copacabana vários anos, até que cada um foi para seu lado, cada um foi para uma faculdade diferente. E nós terminamos aqui, voltamos para Mossoró, ele para Mossoró e eu para Natal. E aqui estamos muito mais próximos de nossa relação, que era na época do Rio de Janeiro. Nós agora estamos mais próximos porque estamos vivendo uma fase da vida em que todas as nossas lembranças, nossas recordações passam em filme, passam na nossa memória muito vívidas, lembranças que não esqueceremos jamais. Paulo é essa figura espetacular, um homem de um raciocínio fantástico, de uma posições firmes, de sua dialética tranquila. Ele é um homem que puxou muito a Rafael Negreiros, seu pai, pela veemência com que ele escreve seus artigos e pelas posições que ele assume na vida. Paulo Negreiros, eu quero lhe dizer que eu lhe quero muito bem, que você é um irmão a mais, além dos meus 12 irmãos, você é um a mais, porque você sempre esteve junto, nós sempre estivemos juntos em todos esses momentos da vida, desde a infância até agora, recentemente, quando a gente entrou para a Academia Mossoroense de Letras. Um grande abraço, que Deus lhe dê
tudo de bom, sua saúde, sua inteligência e que você permaneça conosco por muitos e muitos anos. Um beijo e um abraço. Silvério, muitíssimo obrigado. Assim, esse seu cavalheirismo em nos ajudar aqui no programa, mandando um vídeo. Especialmente agradeço as palavras carinhosas com que você nos conversou conosco pelo WhatsApp, enviando o vídeo, falando um pouco sobre a vida do nosso convidado, dizendo que ele é um grande amigo. E a palavra grande amigo é algo que nos deixa feliz. Silvério, eu imagino o que você deve ter dito. Muito obrigado. Silvério é extraordinário. Chegamos no Rio, o senhor se formou lá em medicina, especialização em dermatologia. Mas logo que chegamos, nós fazíamos. Qual não foi nossa surpresa? Quem estava lá também? Além Paulo Negreiros e Armando Negreiros, nos encontramos com o Zé Valber e com o Silvério, que eram amigos aqui de Mossoró. Isso aí já melhorou muito o Rio de Janeiro para a gente, que a coisa era pesada, né? Era pesada. O dinheiro muito pouco, a cidade muito grande e a responsabilidade nos ombros muito grande. Né? Eu acredito. Rio de Janeiro sempre A diferença do ensino era tão grande que os livros adotados no diocesano, para o colégio que nós fomos, os professores eram os autores dos livros adotados aqui. Aí complica mais um pouco aí. O Loureiro era o professor de física, o Segala era o professor de português, o Moacir Sinella era o professor de química, e por aí ia. Os grandes autores. Era a nata do ensino nacional. Aí o senhor terminou lá e se especializou em dermatologia também. Dermatologia também. Dermatologia. Muito bem. Por que escolher a profissão medicina e por que dermatologia? É pela objetividade. Eu sempre fui um sujeito muito objetivo. Eu nunca tive muita paciência em descobrir a coisa como ela por caminhos tortuosos. Ou quando vê a lesão, você já dá. Se você tem estudo, você já dá o diagnóstico. Se tem dúvida, parte para o histopatológico. Então, você tem uma objetividade e uma capacidade de resolução da doença mais rápido do que a dermatologia, do que a cardiologia, do que a nefrologia, a pneumologia. Apesar da dermatologia, viu, Ricardo? Apesar de na dermatologia nós lutarmos com as doenças infecciosas, as doenças autoimunes, as doenças ambientais, né? As doenças endêmicas, como a hanseníase, que foi dourada a pílula, o nome era para ser ainda lepra, né? Mas mudaram para hanseníase como se mudasse a doença. Mas não, a doença continua sendo a mesma. Endêmica no Brasil. Para nossa vergonha, né? É verdade. É a escola do Brasil. Não, porque os países civilizados que acabaram a hanseníase, eles fizeram a busca ativa. Eu falo muito isso nos congressos de dermatologia. Quando a gente vai fazer a busca ativa, a gente pega a doença. Agora, o profissional ficar sentado lá na UBS, esperando o paciente chegar e dizer, doutor, estou com essa mancha aqui e acho que isso é uma hanseníase, não vai acabar a hanseníase. Hanseníase tem cura. Tem tratamento e tem cura. E tem a reabilitação. Sim. Reabilitação a reabilitação das sequelas neurológicas. É mesmo. A hanseníase ela é a doença modelo dentro da imunologia, devido às várias nuances que ela apresenta, devido ao polimorfismo de quadros clínicos dela. A forma tuberculoide, que é a forma neural, tal. Aí o Ministério da Saúde aqui foi e resumiu em duas palavras: multibacilar e paucibacilar. Ou com muito bacilo ou sem bacilo. Uma classificação, os ingleses, Joplin, ele faz uma classificação da hanseníase baseada no exame histopatológico. Aí aqui no Brasil vão dizer multibacilar e paucibacilar. Quer dizer, a coisa totalmente fora de nexo. É verdade. Tem um vídeo que a gente vai colocar, que é o direito da pele.
Vamos ver esse videozinho Direito da Pele, exatamente está falando sobre essa parte de dermatologia, né, dos cânceres e das doenças da pele. Vamos ver esse videozinho, é rapidinho. Toda pele tem direito ao sol, a ficar exposta ao sabor do vento, da água, e por isso toda pele tem direito à proteção. Aquela que a orientação de um especialista pode garantir. Toda pele tem direito à beleza, que vai além da vaidade. É o direito fundamental à autoestima, que não aceita qualquer coisa, por qualquer preço, de qualquer um. Toda pele tem direito à saúde, porque parecer saudável é muito diferente de estar saudável. Toda pele tem direito à informação, direito a ouvir um médico especialista e saber quando não está sendo atendida por um. Toda pele tem direito a um médico dermatologista associado à SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialistas em saúde da pele. O protetor solar acima de 30 aumenta só 2%, não é isso? Exatamente. Então, o que fazer? A fotoproteção, como diz minha filha Luísa Catarina, que é dermatologista, Luísa Negreiros, você não é para ter o fotoprotetor, você tem que ter e usar. Manter o uso constante. E agregar valor à fotoproteção. Usar chapéus e roupa. A nossa cultura atávica, indígena, de andar nu, sem roupa, faz com que as nossas mulheres aqui só andem de alcinhas, aquelas roupinhas sumárias, aquela coisa toda. Porque é a contracultura. Você vê que os árabes, eles andam com várias camadas de roupa. E eles é que estão certos. Quanto mais roupa você usar, melhor a sua condição térmica. Você não sente mais calor. Se você usar 5, 6 camadas de roupa, mesmo indo ao sol, você não esquenta seu corpo. Porque você guarda seu calor. E o calor de fora não consegue pegar no seu corpo, entrar em você. Então, aqui, o que a gente recomenda? Usar a roupa. Ah, doutor Paulo, mas eu não vou usar a roupa, porque aqui é muito quente. Exatamente o contrário. Quanto mais roupa você usar, menos calor você vai sentir. E menos dano à pele você vai ter. Porque além de queimar a pele, desidrata a pele também. Doutor Paulo, é aquelas manchazinhas que normalmente as mulheres têm mais. O nome disso é melasma. É induzido pela luz solar. Em algumas pessoas surgem com a gravidez, com o uso de anticoncepcionais, porque mexe no ciclo hormonal. E algumas famílias têm uma genética determinante para aparecer mais o melasma. Então, o que a gente recomenda? Tem que avisar o paciente que o melasma ele não tem cura, ele tem tratamento, e há uma melhora evidente nesse tratamento. Esse tratamento tem que ser feito durante muito tempo, durante toda a vida, e a melhora é grande. Agora, você tem que evitar a exposição desnecessária à luz solar e o uso contínuo do fotoprotetor. Realmente, e um grave erro é que o pessoal só usa o protetor solar quando vai à praia. Não, porque o sol que está na praia é o sol que está ali no Augusto Severo, na Coronel Gugel. É verdade. Mas o senhor sabe disso, né? Que a cultura é essa. Ah, eu vou aqui a Tibau. Eu vou aqui a uma praia do Ceará, ou mesmo aqui no Rio Grande do Norte, para Natal, numa praia, eu vou passar o protetor solar. Não é cultural, como o senhor está explicando, a gente usar no dia a dia. Não é, infelizmente, não é cultural. Muito bem, a gente vai encerrar esse bloco aqui, vai tomar outro pouquinho de água, organizar alguma coisa e retornar para o nosso terceiro e último bloco. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O
prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. A você eu já agradeço ter aberto a porta de sua casa, está nos recebendo para uma conversa de orientação, falando sobre as grandes personalidades da área médica, científica, dos grandes escritores, e assim como o Dr. Paulo, aquele que junta tudo, medicina, conhecimento científico, escritor, e tem bons exemplos para a nossa sociedade. Dr. Paulo, nós temos no Brasil uma campanha de combate ao câncer de pele. Nós temos um índice de câncer de pele alto no país. Como evitar o câncer de pele? Antes de falar sobre como evitar o câncer de pele, eu quero lhe dar aqui e aos ouvintes uma estatística do INCA, Instituto Nacional do Câncer. 70% dos cânceres são câncer de pele. É muito alto. É altíssimo. Desses 70%, a maioria são cânceres que tratados estão curados. É um dos tumores mais fáceis de diagnóstico, mais fáceis de erradicar. Porém, quando não tratado, quando procrastinado, deixado para depois, a coisa se torna séria. Nós fazemos também a parte cirúrgica. Temos mais de 2.000 cirurgias de câncer de pele realizadas. E ele chega a dimensões que vocês não queiram ver. Nós temos um arquivo muito bom sobre isso aí. E o exame dermatológico é um exame que deve ser feito pelo menos uma vez por ano por todo mundo. Que coisa boa. Doutor Paulo, bem rapidinho, me dê um resumo da sua passagem como secretário municipal de saúde. Foi um... Governo de Ijuí. Foi, governo de Ijuí Rosado, anos 90. Eu fui convidado pelo prefeito para assumir o cargo de secretário de saúde e tive a oportunidade de aprender muito. Trabalhei com um homem extremamente sério, honesto e exigente, que a minha palavra para ele era o suficiente e a dele para mim também. Então fui a Brasília e algumas vezes a mando dele para resolver alguns problemas angustiantes que já eram para ter sido resolvidos na gestão anterior, como a municipalização da saúde. Então nós fomos a Brasília, tivemos a sorte de encontrar a mão amiga do nosso amigo Adib Jatene. Adib Jatene, nós tínhamos conhecimento com ele através do mundo universitário já. Ele, no instante, rapidamente municipalizou a saúde aqui, não criou dificuldade. E nos sugeriu ainda procurar a Fundação Nacional de Saúde aqui para angariar mais recursos para a saúde em Mossoró. Então nós fizemos um incremento grande na implantação do serviço dos agentes comunitários de saúde. Criamos um centro de controle de zoonoses. Esse centro de controle de zoonoses, o nome já diz tudo, ele abrangia não só Mossoró, mas toda essa grande região aqui ao redor da cidade, inclusive chegando até Pau do Cerro. A carrocinha chegou a fazer visita em todas essas cidades que cercam Mossoró. Havia meses de serem eliminados mais de 400 cães vadios, portadores de moléstias, de zoonoses, calazar e outras mais, para melhorar o ambiente, a saúde pública da cidade. Ou seja,
os primeiros passos da saúde que temos hoje tem a mão do senhor juntamente com o prefeito de Mossoró na época, diz Luiz o Rosário. prefeito nos deu um apoio incondicional. A municipalização do serviço da dengue foi outra coisa fantástica. Em menos, quando o coordenador da Fundação Nacional de Saúde chegou aqui e disse, olha aqui as estatísticas e os dados. Dentro de uma semana, Mossoró vai ter uma epidemia de dengue. Ninguém nem sabia o que era isso aqui em Mossoró, nem como agir. Aí o prefeito telefona para um amigo dele no Rio de Janeiro e esse cara manda 2 máquinas de ultra baixo volume, comprada com recursos próprios da prefeitura. O Dizuí era um homem que agia. Ele não esperava acontecer, ele acontecia. Ele tinha expediente. Verdade. Não esperava que Câmara aprovasse, vamos atrás, vamos fazer, e fazia, e dava certo, acabamos a epidemia de dengue. Acabamos não, controlamos a epidemia, controlamos essa epidemia, demorou 1 mês ou 2. Fizemos uma operação Trovão, né, que era, nós conseguimos, a exemplo lá da Pantanosa, Flórida, as máquinas costais de ultra baixo volume, que ia nas costas do agente de endemias e visitava casa a casa e fumigava com inseticida de ultra baixo volume, que só mata o mosquito, não mata o ser humano. E a dengue foi embora de Mossoró com mais de 1 mês. Agora, doutor Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a sua chegada à Academia Mossoroense de Letras, a AMOL. Me diga aí, doutor Paulo, como aconteceu, como foi essa sua chegada à academia? Nós falamos com o Helder para ocupar a cadeira do nosso pai, tinha que ter um livro, né, publicado, é uma das exigências mínimas. Aí foi resgatar os artigos do meu pai, que era um intelectual de primeiro mundo, né? E ele tem um relato sobre a Segunda Guerra no livro que nós publicamos, que é a Segunda Guerra que você lê através de William Shiré, de Antônio Bivo, desses grandes escritores da Segunda Guerra. Seu Rafael, meu pai, viveu essa guerra e escreveu. Escreveu numa linguagem coloquial. Então nós pegamos tudo isso, colocamos dentro do livro, publicamos esse livro. A Fierne nos apoiou, através de Flávio Azevedo, considerado um livro que é obrigatório nas escolas, né? Então a Fierne se encarregou de editar mais de 5.000 livros e distribuiu para todas as escolas do Rio Grande do Norte. Cada escola recebeu em sua biblioteca cerca de 10, 15 volumes. E no dia do lançamento do nosso livro, na nossa posse, todo aquele dinheiro apurado na venda daquele livro foi doado ao Abrigo Amantino Câmara, que meu pai, que ele, num scooter, né, que eu estou dizendo, foi um dos grandes benfeitores do Abrigo Amantino Câmara, enquanto vida teve. Que coisa boa, eu conheço bem o Amantino Câmara, ali na Venceslau. Então nós disponibilizamos um gabinete, um birô para a dona Edi Moura, que era a tesoureira no dia do lançamento do meu livro. Dali ela já levou o dinheiro para o abrigo e fez o destino necessário. Deu o destino, com certeza o destino corretamente. E sua posse foi na Biblioteca Municipal? Foi lá na Ney Ponce Duarte. Na biblioteca, quase todos nós tomamos posse lá. Para mim, o melhor lugar. Muito melhor bom, lugar, muito escritor bom. tomar posse numa... Bom, e ali é um prédio que tem uma história, né? Verdade, a União Caxeiral. A União Caxeiral. Meu pai terminou contabilidade lá. Aquele prédio, Justiça Se Faça, foi construído por Alcides Dias, com recursos próprios do comércio de Mossoró. Sabia disso? Não tinha. Os comerciantes de Mossoró, naquela época, se juntaram e construíram aquilo ali. Foi a União Caxeiral, os cursos dela, segundo Tomislav Femenic, é primo ou tio do nosso amigo Filemon. Acho que é primo.
todos os cursos de contabilidade, disso, daquilo, outro dela que ela fez, tem hoje reconhecimento como curso superior. Que coisa boa. Curso superior. Isso é muito, muito importante, sabe? Mossoró é uma cidade universitária, né? Hoje, nós temos uma grande diversidade de universidades. Tem mais de né? 10 universidades. Nós temos 2 públicas, que é a UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e a UFESA, que eu conheço por Exam. Né? Eu sou do tempo de Exam e não de UFESA. E a UFESA, que é federal. E nós temos uma diversidade de faculdades particulares. Por isso, a Mossoró é conhecida como universitária. O que a gente tem sempre falado é que precisa ser turística. Nós não temos aqui circulado por mar? Temos. Um pouco distante? Temos. Mas nós temos uma história profunda. Sua história, a história do seu pai, uma história profunda, de grande luta pela cidade de Mossoró. E a Academia Moçoroense de Letras tem essa sensibilidade. Eu acho interessante, e aqui eu quero parabenizar Helder Onildes da Silva, presidente da AMOL, juntamente com o Eto Barreto, presidente da ACEJUS, tem feito história nessa cidade. Não fala um pouquinho do seu livro? Esse nosso, o livro de Rafael Negreiros, e agora eu vou fazer, já está pronto, falta só fazer o lançamento. O de Rafael Fernandes Gujão. Certo. Rafael Fernandes Gujão, ele foi prefeito de Pau do Ferro, prefeito de Mossoró, deputado estadual, deputado federal e governador do estado durante 9 anos. Ele tem acesso a Vargas, ao Palácio do Catete, como eu tenho a minha casa, na cozinha da minha casa. Assim ele tinha o Palácio do Catete. Ele foi o homem que enfrentou a intentona comunista. No governo dele, o bandido saía do Ceará, rodeava o Rio Grande do Norte e ia para Paraíba, não entrava aqui. Não entrava aqui no Rio Grande do Norte. Havia pulso no governo. E foi um governo pacificador para o Estado. Acabou aquelas querelas, aquelas intrigas. Foi um governo de união e de crescimento para o Rio Grande do Norte. Foi ele, doutor Rafael Fernando Gujão, ele era irmão da minha avó paterna. Foi ele que autorizou, que deu licença a Vargas, e Vargas entrou em contato com Roosevelt para os americanos sediarem a base aérea de Parnamirim, em Natal, para fazer o desembarque, os ataques do norte da África contra os exércitos nazistas, contra as tropas de Rommel. Então o avião saía da fábrica da Boeing, Seattle, descia para o Texas, eram reabastecidos, iam para outra base aérea que poucas pessoas falam aqui no Brasil, que é a base aérea de Hangar, em Belém do Pará, e vinham aqui para o Rio Grande do Norte. A autonomia dos aviões naquela época era menor. Natal chegou a ter por dia, 850 pousos e decolagens na base aérea de Natal. E Rafael Fernandes era o Gujão, era o governador. Era o governador durante a Segunda Guerra Mundial aqui. É um homem que ele abriu as portas do Estado para os americanos e eles deixaram marcas aqui no Rio Grande do Norte. Muitas marcas. Então o livro vai traduzir, esse segundo livro vai traduzir exatamente isso, né? Vai trazer e faz um resgate da memória da família, agregando a isso, como muito bem já fez aqui no Brasil Joaquim Nabuco, Pedro Nava, né? A história da cidade, do estado, a história política de uma família. A sua posse na MOL, na Academia Moçoroense de Letras, o senhor tomou posse após a partida ou encantamento do seu pai, que era a pessoa que estava apossada na cadeira, não era? O imortal da cadeira. Era. Muito bem. Qual a emoção? Porque tem uma emoção. Qual a emoção da pessoa naquele dia da posse? Saber que está sentando na cadeira que seu pai estava sentado, numa academia que o torna imortal. É de uma responsabilidade muito grande, porque meu pai nunca decepcionou. Meu pai, ele tinha o norte, tinha a bússola dele, era radical,
nas ideias dele, porém não era estátua. Se ele via que estava errado, ele mudava. Então eu tinha que ter também essa mesma presença desse sentimento que ele tinha e ser também eu, né? Isso. Então é complicado. É verdade. É complicado. Você tem que respeitar aquele que ocupou aquele lugar, porém com sua identidade, com sua filosofia. Que com o tempo a gente vê que tem muitas coisas que não podem ser tão rígidas. E tem outras que eram tão moles, mas que tem que ser mais rígidas, mais rígidas um pouco. ainda, é verdade. Então, prudência, né? É verdade. Dessa nossa boa conversa, eu já quero lhe agradecer. Eu estou vendo o diretor lá me apontando, chegando no final. Eu queria lhe fazer uma pergunta que parece filosófica, né? Sentou-se aqui um e disse assim, vocês que têm um alto nível de formação, tem umas perguntas, mas não é não. Quem é Paulo Negreiro por ele mesmo? Essa de Queiroz já respondia isso aí por mim, né? Nós todos temos, eu pensei quando terminei faculdade e terminei minha pós-graduação, ir para os Estados Unidos, morar lá e fazer uma faculdade por lá. Mas não deu. Então eu resolvi voltar às minhas origens e ficar aqui. Eu sou uma pessoa simples, não tenho muitas... não é ambição, nem é evolução. Eu não gosto de aparecer, vivo na minha, me dou bem com a literatura e com minha família. Eu sou uma pessoa de casa, eu não gosto de badalação, eu gosto mais da minha casa, da minha família, tá ali naquele meu nicho. Há alguns conhecidos, alguns que fazem parte do dia a dia, né? Tem um círculo de sobrinhos, uma mulher maravilhosa, umas filhas espetaculares, uns netos fantásticos, e vivo no meu nicho biológico ali, sabe? No meu ninho, e levar a vida, né? É verdade, que coisa boa. Eu sou uma pessoa, eu não sou arrogante, eu não sou prepotente, eu sou uma pessoa muito simples. Hábitos simples. São essas pessoas que Deus mais ama. Aquele que ele dá sabedoria e a pessoa entende que a sabedoria é utilizada. Nós queremos agradecer a participação do senhor aqui conosco, certo? Pedindo ao senhor que, se quiser deixar alguma mensagem, suas considerações finais, fique à vontade. Eu tenho algumas considerações aqui a fazer. É o seguinte: você nunca desista dos seus ideais. Eu já estou há 47 anos na medicina e tenho alguns colegas que pararam, estão em casa, talvez alguns assistindo até esse programa aí. Mas eu só vou parar no dia que acontecer algum desiderato aí, alguma coisa, mas eu pretendo ficar trabalhando e mantendo o meu dia a dia normal. Eu acho que a aposentadoria é uma morte antecipada. E a gente já tem uma morte para vir, né? Já tem um final a cumprir. Então procure sempre estar trabalhando e vendo lá na frente, né? Que coisa boa. E esqueceu a fofoca, os vizinhos. É verdade. Muito bem, eu quero lhe agradecer sua participação conosco. É muito interessante conversar com o senhor. A gente vai precisar, quando o senhor tiver outro tempo, quiser retornar, a gente falar mais de orientação na área médica e falar um pouquinho, quando for lançar esse livro, a gente trazer ele aqui para mostrar ao nosso público. Muito bem, gente. Vocês viram aí uma conversa saudável, inteligente e que nos deixou muito felizes. E a mensagem é simples, né? A vocês, caros amigos e amigas, que abrem a porta de sua casa e têm nos recebido, só temos muito a agradecer pela sua participação, sua interação conosco através de e-mail, pelas redes sociais e pela sua amizade, seu companheirismo de todos os sábados às 19 horas. Está ligado conosco. O importante, gente, não é vencer todos os dias. O importante é lutar sempre e nunca desistir. Acredite, você é um vencedor. Não desista, lute e Deus, no momento certo, vai lhe dar a vitória.